Agora, Isabel Mega, vamos olhar para o Legislativo, vamos olhar aí para os trabalhos em Brasília, porque sim, tá daquele jeito, temperatura alta, a gente voltou desse recesso parlamentar, essa pausa de fim de ano, né, Isabel, com ânimos muito exaltados por lá. E a gente saiu para essa pausa no meio do ano com um assunto no radar aí em Brasília, CPMI do INSS. Isabel Mega, essa pauta avança por aí ou não, hein? Pois é, né, Carol? A gente falou tanto da questão do INSS, a gente hoje já tem um plano de ressarcimento sendo executado pelo governo federal e esse que era um tema muito da agenda da oposição, hoje é visto como um tema esfriado dentro do Congresso Nacional. De quem é a prerrogativa de decidir, por exemplo, qual vai ser a data de instalação dessa CPMI, já que a gente já teve a leitura do requerimento e falta realmente o passo seguinte, seria do próprio Senado Federal. O que parlamentares do Senado e da Câmara que vão compor a CPMI têm me pontuado é que hoje o tema deu uma esfriada, há um desinteresse, tudo aquilo que aconteceu na semana passada ajudou a esfriar e ajudou a fazer com que as discussões nesse início de semestre legislativo não avançassem tanto quanto se esperava quando os parlamentares saíram de recesso e esse tema ainda estava um pouco mais quente. Hoje é um tema mais esfriado. Ainda assim, parlamentares que eu fui conversando ao longo da última semana pontuaram que isso não significa que a CPMI não vai acontecer. A aposta é que sim, a gente vai ter a instalação desse colegiado. A questão é como que tudo que vem acontecendo no âmbito do legislativo e nas relações com o executivo vai fazer diferença ou não na hora da gente ter a instalação e o funcionamento dessa CPMI, porque o grande plano da oposição era usar essa CPMI como um grande instrumento de pressão contra o governo Lula. E, do outro lado, os governistas olhavam para a CPMI como uma maneira de, bom, já que vai ter que ter CPMI, não tem como não ter, vamos tentar fazer com que as investigações avancem para o governo Bolsonaro. Afinal de contas, as fraudes teriam começado a acontecer desde 2019. Então, é um pouco do que cada lado vem opinando em relação a esse colegiado, mas com uma percepção de que esse hoje é um tema que não está entre os principais do radar das cúpulas da Câmara e do Senado. Tinha expectativa de que se discutisse, por exemplo, sobre um papel que está em aberto, e que é um papel muito relevante e segue com uma indefinição sobre quem vai ser o relator dessa CPMI. A Câmara ficaria com esse papel na relatoria, já que o Senado teria a presidência com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Isso está muito bem resolvido. A parte da relatoria, não. O PL queria muito a relatoria. Convenhamos que o PL não está muito bem na fita com o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobretudo depois daquilo que a gente viu no plenário. Mas ainda assim, antes mesmo dessa movimentação, já tinha uma predisposição de que o Hugo Mota escolhesse um parlamentar do Centrão, um parlamentar que não tivesse nem relação com o PL, nem com o PT e nem com o PDT, que é outro partido que dá para a gente colocar nesse bojo da CPI, sobretudo porque o Ministério da Previdência está sob o guarda-chuva do PDT. Antes com Carlos Lupe, agora com Volney Queiroz, mas são membros do PDT e a gente tem cargos distribuídos também para membros do partido. Então, a ideia seria tirar um pouco esses três partidos do radar e olhar para outro parlamentar que pudesse ocupar esse papel-chave de relatoria. Mas está tudo ainda muito esfriado, ainda não pegou tração essa CPMI, Carol, e é curioso a gente ver como é que vai mudando a forma de interesse dos parlamentares também, sobretudo porque
A oposição bateu muito em cima desse assunto quando houve a divulgação das operações da Polícia Federal. Esse inquérito ainda não está finalizado, então a gente ainda não conhece todos os pormenores a respeito desse esquema de fraudes e se falava muito até de uma certa disputa que poderia acontecer se a CPMI quisesse abrir os trabalhos com essa operação da Polícia Federal ainda acontecendo. E se a CPMI for confirmada para os próximos dias e o inquérito não for finalizado, é justamente isso que vai acontecer. Então, digamos que esse assunto, neste início de volta do recesso do Legislativo, ainda está meio em banho-maria dentro do Congresso Nacional. Mesmo com tantos aposentados e pensionistas lesados, haver esse clima no Congresso, quanto que ele contribui ou não para o avanço dessa pauta, retomada dos trabalhos lá no Legislativo. Isabel Mega já trazendo para a gente um pouco da temperatura política. Obrigada, Isabel. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.